Olá, tudo bem? Eu sou Roberto, o Desinquieto, e estou aqui de novo pela 13ª vez para falarmos de clímax. O clímax é uma figura na dramaturgia que representa o ponto mais alto da história, o ponto para onde toda a tensão dramática converge e tem o seu evento de maior intensidade naquele momento. Então, o clímax é produto de um ponto de virada que provoca a possibilidade de um desfecho na história. Aristóteles falava de nó e desenlace. Aqui nós traduzimos isso como ponto de ataque e clímax. Criamos um problema lá no ponto de ataque. Depois do problema criado, vem uma crise que estabelece um conflito entre as forças protagonistas e as forças antagonistas, e esse conflito evolui numa forma de combate que pode ter diversos episódios, pode ter idas e vindas, e ele se conclui no momento em que há um desfecho, e uma das forças conflitantes, de alguma forma, prevalece, sai vitoriosa. Não precisa haver necessariamente vitória. O que precisa haver é o confronto e a resolução, que é a definição de que ali o conflito ou acaba ou se transfigura numa outra coisa. Então, o clímax é o momento mais esperado da história. O espectador constrói na cabeça dele, durante toda a história, uma expectativa do clímax. Eu costumo chamar essa construção do espectador de cena obrigatória. Há uma certa divergência em relação ao conceito de cena obrigatória. Mas vamos pensar o seguinte: o espectador, ao longo da sua espectatorialidade, enquanto ele assiste a história ou ele lê a história, ele espera que haja um desfecho favorável ao processo de empatia dele. Ele se compromete emocionalmente com um dos lados da história, em geral com o protagonista, por quem ele desenvolve uma simpatia. Já falamos disso aqui. Muito bem. Então ele desenha na cabeça um desfecho. O autor não precisa entregar para ele o desfecho que ele espera. Isso, em geral, acontece naquela coisa que eu chamei de ficção barata, Pulp Fiction, né, que nos Estados Unidos lá chamam de Pulp Fiction, a ficção de papel barato. Não existe ficção barata, existem níveis de exigência em relação à ficção. Então, o clímax, ele é o lugar onde as grandes forças da história, desenvolvidas ao longo da história, a força do lado do protagonista contra a força do lado do antagonista e seus diversos desdobramentos e desenvolvimentos, confluem para aquele momento, e naquele momento as coisas acontecem. E ali se produz o grande momento da história, o momento mais esperado, o momento que é construído. O cinema constrói muito bem a expectativa disso, e alguns autores dizem que todas as cenas têm que empurrar o filme para o clímax, etc, etc, etc. Mas ali é o lugar, é o momento em que deve acontecer aquela coisa também já descrita lá atrás, da catarse. É o momento em que todas as questões de ordem moral, de ordem dos valores, de valores ideológicos, de valores morais, de valores sociais e até de valores afetivos que nos são mobilizadas, naquele momento ao desfecho, e eu incorporo a vivência dessa experiência como se tivesse sido uma experiência própria minha, e não uma experiência do personagem, de um outro com o qual eu estou me identificando. Então isso é um pouco o sentido geral do clímax. Há um autor americano chamado John Howard Lawson, que escreveu entre os anos 30 e os anos 60 um livro chamado Teoria e Técnica do Playwriting e do Screenwriting, que corresponderia mais ou menos à teoria e técnica da dramaturgia teatral e do roteiro de cinema. Esse livro nunca foi traduzido para português, infelizmente. Teria sido um livro fundamental para todos nós.
O John Howard Lawson tem uma teoria que é da unidade em função do clímax. Tudo durante a história, que se você tem uma dúvida formal, uma dúvida de ordem estilística e tal, olhe para o clímax e veja se o que você está propondo ali conduz ou afasta do clímax e se faz parte do clímax. Isso é mais importante. Se faz parte daquele conjunto de coisas propostas dentro do clímax da história. Se afasta ou se aproxima, pode ser uma estratégia do autor. Nem toda a história caminha sofregamente para o seu desfecho. Ela avança, recua. Uma história respira. Né? Uma história tem inspiração e expiração, tem tensão e relaxamento. Ela produz quase como um gráfico, como se fosse um eletrocardiograma da história, da tensão dramática da história. O clímax é o momento mais alto desse gráfico. É onde a maior intensidade emocional digamos assim, convocada e desfechada. O Howard Lawson tem uma frasezinha que diz assim: o clímax é a tradução concreta da premissa dramática. E a premissa dramática é a tradução conceitual do clímax. Palavras difíceis e complicadas, o que é que isso significa? Isso significa que o clímax é um momento concreto em que todos os valores da história estão representados e ali eles sofrem a sua reviravolta final. Premissa dramática é, digamos, a força dramática que move a história. Não é o efeito estético da história, nem é a solução moral da história. É apenas o motivo da história. Vamos pegar 3 histórias famosas no mundo de Shakespeare. Você pega, por exemplo, Otelo. A premissa dramática do Otelo é o ciúme é uma merda. Não é? Pega o Hamlet. A premissa dramática do Hamlet é a vingança. E a premissa dramática de Macbeth é o quê? A tomada do poder, a luta pelo poder. A luta pelo poder, o ciúme e a vingança organizam essas histórias e as conduzem para os seus clímax. Muito bem. Há engraçadinhos e engraçadinhas que dizem: clímax é o orgasmo, ha, ha, ha. Olha, o clímax não é necessariamente o orgasmo, embora o orgasmo seja um clímax. Então, tem um livro de um autor austríaco chamado Wilhelm Reich, chamado A Função do Orgasmo. Nesse livro, o Reich faz uma teoria sobre a origem das neuroses. E a tese dele é de que o orgasmo seria a dissipação das energias produzidas durante um processo de excitação que chega ao seu desfecho exatamente no orgasmo, o seu clímax no orgasmo. E, para ele, o que alimentaria as neuroses seria a diferença entre a energia produzida durante o processo de excitação e a, digamos, descarga de energia produzida durante o orgasmo. Podemos usar isso comparando dentro das estruturas dramáticas. Nós temos um processo de produção de tensão dramática durante o enredo, durante aquele gráfico lá do eletrocardiograma da história, e ele chega a um clímax. E no clímax há um curto-circuito, há um esvaziamento dessa energia, uma descarga dessa energia. Muito bem, essa descarga é proporcional à tensão criada antes ou não? Isso talvez seja uma forma da gente avaliar o funcionamento da história que a gente está criando. Muito bem. Eu acho que com isso a gente chega a construir uma imagem do que é o clímax e da importância do clímax. Chamamos a atenção de que clímax não é necessariamente o efeito estético, nem é a lição de moral, não é a moral da história. O clímax é apenas o desfecho de uma estrutura dramática. Muito bem. E já vimos antes aqui que a gente pode ter mais de uma faixa
nessa estrutura dramática. A gente pode ter histórias paralelas. Eu falava aqui da história de detetive, em que o detetive investiga um crime, mas tem uma história amorosa com alguma mulher que aparece no filme, que aparece na história, e isso faz dois enredos. Esses dois enredos, cada um tem seu ponto de ataque e cada um terá seu clímax. Porém, sempre haverá um clímax principal na história. Um clímax que é o que organiza todo o sentido dramático da história e depois do qual alivia-se a tensão da relação emocional com a obra. Então, isso estabelece a possibilidade de existirem subclímax nos plots paralelos, além de você ter subclímaxes em momentos da história. Cada cena da história tem também o seu ponto de ataque e o seu subclímax lá dentro. É assim que a história vai respirando. Então, vamos voltar aqui. O clímax não é o efeito estético da história. E uma advertência que eu quero sempre ficar fazendo aqui é que não basta dominar esses elementos de construção da estrutura para a gente ter certeza de que está fazendo uma obra boa, uma obra legal. A obra legal surge do mergulho que você, autor, faz na sua sensibilidade, na sua percepção do mundo, na forma como as coisas do mundo se apresentam para você. E quanto mais profundamente, quanto mais seguramente você agarra o sentido dessas coisas, isso é que vai fazer um filme legal. Vamos ficando por aqui. A gente volta para fazer um exame da estrutura geral e uma consideração sobre o primeiro ato. Chegaremos lá. Agradeço a atenção. Um abraço.